Apesar de estar afastado do mercado, o Dial no Brasil sentia a falta do locutor que durante anos frequentou as primeiras colocações nas principais emissoras de rádio em FM. Um dia toca o telefone, era um grupo de São Paulo, o deputado Camargo, o Paulo Leme, um pessoal de São Paulo que eu não conhecia. Eles estavam querendo montar uma rádio em São Paulo, uma rádio diferente, e eles queriam que eu coordenasse a rádio. Falou, Julinho, vem pra cá, passagem tá aí, você vem, passa uns dias com a gente, vê o que você acha. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você volta para Nova York. Nessas idas e vindas, a gente conseguiu convencer montar a PUL FM e convencer o Julinho Mazei a sair de Nova York para vir a São Paulo, uma época, passar lá na PUL para ajudar a gente a montar a PUL FM. E gostei muito da proposta que o Camargo tinha para a rádio. Julinho, aqui não vai tocar a música brasileira. Só vai tocar gringa. Nós vamos fazer uma rádio igual em Nova York. Você está afim de ficar aqui e fazer com a gente? Eu falei, quando eu ouvi isso, eu falei, não, vou ficar aqui, lógico. Oportunidade de fazer uma rádio gringa em São Paulo. Então a gente precisava trabalhar com os DJs, porque os locutores que eram DJs. O Julinho Mazei escolheu o Pablo, a gente tinha alguns segmentos. Então a gente buscou também para trabalhar o Gregão, o Greguinho, o Dynamic Duo, Ricardo Guedes, Iraí Campos, era uma loucura. Foi aí que surgiu a PUL. You listening to the most powerful station on the planet. O Julinho já estava interligado com toda a instalação da PUL, com toda a vinda da rádio, com a compra da discoteca, inclusive. Ele comprou vários discos, ele providenciou praticamente todo o arquivo da PUL, que foi um dos arquivos. Cheguei lá, tinha tudo que você queria, tudo importado. Tá louco, cara, aquilo lá era algo absurdo. E o Julinho, na época, na PUL, ele era o meu coordenador. E ele nunca me dava um esporro, vamos se dizer assim, não, faz isso está errado, isso está certo, tal. Ele sempre quis explicar a maneira correta de se colocar uma vinheta. Então a gente escuta uma pessoa que realmente já estava no ramo e sabia fazer bem feito. O nosso técnico, quem montava os cartuchos, quem cuidava praticamente da parte técnica do estúdio era Iraí Campos. Trouxe todo o time, todos os locutores que estavam no ar, na Bandeirantes, todos ao mesmo tempo, todo mundo a peso de ouro, ganhando de 100% a 200% a mais do que ganhava na época, entendeu? Foi uma coisa assim absurda que aconteceu no mercado naquela época. Julinho Mazei era o coordenador geral da rádio e eu fazia a parte de programação musical junto com o Julinho, lógico, sabe? Sempre trocando ideia com o Menz e eu, tá louco, né? Eu tocava na Tifon na época. E a PUL FM tinha um programa que chamava-se Mix Surpresa. Os DJs eles mixavam ao vivo em horários esporádicos durante a programação. E o Julinho me viu mixando, eu li, amanhã você vai abrir o meu horário às 3 da tarde na rádio. Eu mixei meia hora, depois que eles me viram mixando ao vivo no rádio, eles falaram, seja bem-vindo, você faz parte do time de DJs da PUL. Acho que a coisa mais legal que teve na PUL era o reconhecimento dos donos, do Paulo Leme, do Neneto. Na PUL era isso, você tinha uma importância. Eu fiz a virada de ano lá na PUL e eu lembro que eu tava colocando um monte de fala de personalidades. O João Dória, tal, esse pessoal, tava falando no ar, o Chiquinho Scarpa na época. E eu tocando de fundo o Rainforest do Paul Hardcastle. E todo mundo nas outras rádios do Dial tocando carnaval, músicas de carnaval, e a gente tocando esse estilo de som, que eu achei espetacular. Então realmente foi isso, foi meio uma revolução dentro do FM. Como é que está tudo PUL por aí? E foi nessa época da PUL que surgiu a ideia de fazer o primeiro remix no Brasil. Eu trabalhava na Sony Music, na época era a CBS, e eu estava junto com os meninos, quer dizer, na verdade conheci o Julinho Mazei, conheci o Grego, conheci o Iraí, e começamos a trabalhar como um brainstorm. Olha, vamos ouvir música, a gente se encontrava, escutava todos os discos, os remixes que estavam saindo lá fora, e eu falei, peraí, por que a gente não pode fazer um remix nacional? E conversei com essa banda, que era desconhecida, que estava ali saindo, e falei, olha, eu tenho uma ideia. Surgiu uma ideia, junto com alguns profissionais, com alguns DJs, que eu queria conversar com vocês. Que ideia? Eu falei, eu quero que vocês
liberem a música de vocês, que vocês confiem em mim, liberem essa música, que eu tenho um grupo de pessoas, de DJs que podem trabalhar em cima dela e fazer o primeiro remix nacional. A CBS, que é a Sony hoje, contatou o Grego, que estava pensando em fazer a montagem, estava com um grupo lá que eles estavam trabalhando e que não estava investindo uma grana, mas não estava acontecendo muita coisa. Porque o projeto que eles mais investiram na época, que era a RPM, estava pendurado, falido já. Eu já estava há 4 meses pendurado na gravadora e nada acontecia, música nenhuma tocava. Quando mostraram o projeto para mim, para o Julinho, a gente ficou meio assim, porque o negócio era rock and roll. E era meio, sabe, a gente funkeiro, soulzeiro, cara, groove total, houseiro de raça. De repente, pô, saí fazendo o primeiro trabalho como rock. Aí o Grego chamou eu e o Julinho Mazei, nós fizemos a 3 mãos. Isso, nós fomos os 3 juntos pro estúdio principal da Transamérica, foi levantado a mesa. E aí nós tiramos todas as partes, o Grego fez uns cortes de canal, acho que eu fiz alguns, o Julinho Mazei, tiramos uns dubs com eco, tudo, copiamos tudo. É que a gente já estava acabando, que o pessoal da RPM foi chegando, o que está acontecendo? O Paulo Ricardo, mais todo o pessoal do grupo, e aí acabaram não colocando voz adicional, não teve nada disso. A gente mexeu com a música, voltou, verso pra cá, ponte pra lá. Chegou em rádio assim já tocando direto, que a gente fez uma música que era rock virar uma coisa dançante, eletrônica, todo mundo cantava na noite, tinha umas paradas, o pessoal repetia, estourou, cara. O negócio de remix foi uma coisa muito forte no Brasil. Esse foi o primeiro remix nacional que teve um resultado, todas as rádios tocaram, quer dizer, não teve teve um resultado efetivo, vendeu 1 milhão de cópias. Se não tivesse acontecido esse remix, com certeza o RPM não teria estourado, entendeu? Era uma banda, simplesmente uma bandinha de rock nacional. Bom, olha só, eu me lembro perfeitamente da noite em que eu estava tocando no Hipopótamos, no Rio de Janeiro, uma casa maravilhosa, foi a melhor casa do Rio durante alguns anos. Eu tive a sorte de trabalhar numa época em que a música era apreciada nas suas mais variadas formas e gêneros. Eu me lembro o dia em que eu estava trabalhando e o Ricardo Silveira, que era... Eu não me lembro se o Ricardo... Eu acho que ele era o chefe de promoção de rádio. Nessa noite ele foi no Hipopótamos e levou para mim aquele famoso disco amarelo com a cara dos 3, no RPM, né? E eu me lembro que eu já tinha recebido o álbum do RPM há um tempo atrás, que eles primeiro saíram com o álbum e não chegou a decolar, quer dizer, já existia um interesse, eu tocava em rádio, mas não tinha ainda transferido para a pista, né? O sucesso que foi o RPM depois, né? E eu me lembro que eu peguei aquele disco, olhei, falei, pô, legal e tal, interessante, aí vi lá os nomes do Iraí Campos, do Gregão, né? Do Velho e Bom Mens e do Julinho Mazei. A partir do momento que você viu aqueles 3 nomes juntos, e foi uma coisa assim, eu falei, cara, que loucura, bicho, um remix brasileiro, olha que interessante, era um mix, né? Que é um mix que eu tenho até hoje, que pô, vale uma grana, todo mundo quer esse disco, né? Que é do cacete, né? Tá lá. E, cara, aí quando eu me lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, nossa, os caras fizeram, naquela época, né? Da Gillette, da edição e tal. E eu ouvi aquela música e falei, cara, essa música aqui é o seguinte, pô, agora vamos tocar ela direto, né? E a coisa já começou a ir pra pista, mixando no grupo de rock, essa coisa toda. E, a gente aproveitou e continuamos nesse barco e estamos aí mandando bala nessa história. Nem sei o que passou pela cabeça deles aquele dia, se eles sabiam que estavam fazendo história, entendeu? Mas foi aquele remix que gerou a onda toda de remix e que acabou me dando hoje também um lugar dentro da indústria que é de remixer que eu não abandono. Sem dúvida nenhuma que esse foi o primeiro remix nacional, respeitado por todos os radialistas, por todos os produtores, não só respeitado, como todo mundo ficou surpreso, né? Que isso, né? Mudou a música. Se você analisar o trabalho que foi feito na música do RPM para aquela época, era um super do trabalho. Até hoje você ouve o remix e realmente, bom, não precisa nem mencionar que foi aquele remix que basicamente catapultou o álbum do RPM, né? Tinha até um pouco de ciúmes das pessoas na época, dizer como que outros profissionais, DJs, estão mexendo numa obra, coisa que fora do Brasil isso já estava acontecendo. We always tore apart records. Our job was to not let a record play the way it was. Our job was to take records and make them as different. And what they liked about it, like they like about music now, is that they could only hear it on the radio. If you want to hear a Latin Rascal mix, you got to tune in. You have to.